bem? Estamos juntos para mais uma aulinha nessa terça-feira. E hoje nós temos a disciplina de Ciências e Matemática. E nós vamos iniciar nossa aula com a disciplina de Ciências. E nós vamos fazer o que em Ciências? Vocês vão pegando aí o livro de vocês, na página 136. Nós vamos fazer aqui o quê? Uma retomada dos assuntos da unidade que nós estávamos estudando. Né? Que vocês sabem que nós estávamos estudando era os astros, né? O Sol, a Lua e a Terra, nesta unidade. E aí nós vamos fechar hoje com essa retomada aí, com a correção dessa atividade nessas duas páginas aí, viu? Na página 136 e na página 137. Vamos lá? Preparados? Nós vamos ver a primeira questão. Complete o desenho da imagem de modo que a órbita da Terra em volta do Sol fique representado corretamente. Em seguida, responda. Então, aí nós estamos vendo o quê? Uma imagem ao lado direito do Sol e da Terra, né? Aí diz a pergunta, o que é órbita? A gente já estudou esse assunto atrás. Quando eu digo assim, retomada, quer dizer é tudo que a gente viu na unidade e nós vamos rever agora, tipo uma revisão. Então, vocês podem anotar aí, se vocês ainda não responderem. É o caminho percorrido por um astro ao redor de outro. É um caminho percorrido por um astro ao redor de outro. Por exemplo, o caminho que o Sol faz ao redor da Terra, o caminho que a Terra faz ao redor do Sol, né? É o que? É uma órbita. Depois, letra B. Qual é o nome do movimento da Terra que você representou? Ou seja, esse movimento aí da Terra ao redor do Sol, né, que dura 365 dias, ou seja, um ano. E nós estudamos dois movimentos da Terra, um de rotação e o outro de translação. Mas como aqui nós estamos vendo o Sol e a Terra, significa que foi um movimento de translação. Então você bota aí o movimento de translação. Na segunda, nós temos aí várias imagens. Essas imagens, nós vamos botar aí quais são as épocas do ano, que nós estudamos também nessa unidade, as estações do ano. Então, nós vamos colocar nessas imagens se é verão, se é outono, se é inverno, tá bom? Vocês já viram mais ou menos, eu apresentei imagem para vocês da estação do ano, a gente estudou bastante. Então, vamos lá. Nós temos aí a primeira imagem, a imagem de uma praia, né? O inverno. Então aí tá representando um inverno, que aí tá nublado, não é isso? Depois nós temos vendo uma outra mais aberta, né? Aí já é o que? O verão. A imagem de verão. Temos a terceira imagem também que é de verão, que é uma imagem que tá clara, bem mais aberta. E o último, nós estamos vendo uma imagem com bastante frio, com bastante neve, que aí já é o quê? O inverno. Então, nós temos duas imagens com inverno e duas imagens com verão. Primeira e última imagem, inverno. E as duas imagens do meio, verão. Depois, nós temos uma pergunta pessoal, que cada um vai ler e depois responder, que é pessoal. Passando para 137, nós temos a quarta questão. Faça um desenho da Lua na fase da Lua cheia e na fase da Lua quarto minguante. Muito fácil.
lua cheia, vocês podem dar uma retomada lá naquela página onde a gente viu as várias fases, que nós sabemos que a lua tem 4 fases, que nós já estudamos. Vocês dão uma voltada lá naquela página e façam o desenho no quadro. Essas 2 imagens aí, com essas 2 fases da lua. Só está pedindo lua cheia e lua quarto minguante. Vai diminuindo, ok? E depois vocês podem até dizer, fazer alguma frasezinha explicando isso aí, né? A 5ª questão, vocês vão procurar a palavra nesse diagrama para completar essas frases. Nós vamos ler as frases, vocês vão completar com as palavrinhas que eu vou falar. Aí depois, quando terminar a aula, vocês vão lá no diagrama e vão circular essas palavras que nós completamos, ok? Então vamos começar aí a primeira frase. Estação do ano que sucede o verão. Se a gente está lendo a estação do ano, aí vai primavera, verão, outono. Então quem sucede, ou seja, da frente, né? Então, depois de verão é outono. Então, vocês vão escrever nesse traço aí, outono. A outra frase, fase da lua em que não é possível vê-la no céu à noite. Qual é a fase da lua que a gente não é possível de vê-la no céu à noite? É a lua nova. Quando a lua tá novinha, fica bem fininha, né? No poente, aí fica difícil da gente ver ela à noite. Então, bote aí nova. Outra frase. A Terra demora aproximadamente 365 dias para completar uma volta em torno do Sol. No chamado movimento de... Eu acabei de falar para vocês nessa página, que nós vimos bem. O movimento de translação, que é o que dura 365 dias. Aí vocês botam aí a palavrinha translação. Depois a outra frase, movimento que a Terra desenvolve em torno de si mesmo. É o outro movimento, que ela dura só 24 horas, transformando, ou seja, tornando dia e noite. É o movimento de rotação, que também nós estudamos isso aí. E por último, cientista italiano que desenvolveu o modelo heliocêntrico. Vocês viram lá o homem que desenvolveu esse modelo heliocêntrico, que é chamado de Galileu Galilei. Então, Galileu e Galileia. Coloca esses 2 nomes aí. Pronto. Depois vocês vão pegar esse diagrama aí, vocês vão observar as palavrinhas que nós completamos e vão encontrar no diagrama e circular. Ok, crianças? Tudo certo? Agora, nós vamos para a nossa aula de matemática. Nossa aula de matemática, nós sabemos que nós estamos em números e medidas. Ainda estamos naquela unidade de números e medida. E hoje o nosso assunto de matemática é medindo temperatura. Mas para isso, para vocês entenderem melhor, a tia vai colocar aí para vocês um vídeo que vai explicar direitinho como se faz, qual é o símbolo que se mede a temperatura. Prestar bastante atenção nesse vídeo, que é bem explicado. Vocês vão para um lugar bem tranquilo, pregar o lápis, a borracha e o caderno para vocês anotarem alguma coisa importante, tá bom? E lá vocês vão descobrir quais são os objetos que a gente usa para medir temperatura. A gente já viu outros tipos de medida,
né? Quilograma, massa. E agora a gente está na medida de temperatura, ok? Depois que vocês assistirem esse vídeo, que anotarem alguma coisa, vocês vão fixar esse assunto aí, pegando o livrinho de matemática de vocês, na página 134, viu? Na página 134, para vocês fixarem esse assunto, após vocês verem aí este vídeo, tá bom? Então, bom estudo e respondam direitinho aí as atividades, com muita atenção, tá bom? Beijo e até a próxima aula. Olá, alunos! A aula de hoje é medidas de temperatura. Nós já trabalhamos as medidas do tempo e agora nós iremos entrar em medidas de temperatura. Então, o que é temperatura? Podemos definir como grau de calor ou de frio do ambiente. 2, grau de calor de um corpo. Como podemos medir a temperatura? Quando queremos medir a temperatura de uma pessoa, de um ambiente, de refrigeradores, da água, entre outros, utilizamos um objeto que chamamos de termômetro. Alguns tipos de termômetros. Nós temos aí o termômetro urbano, o termômetro de mercúrio digital e esse termômetro que mede a temperatura de um ambiente. A unidade de medida para medir a temperatura, nós seguimos um padrão criado, investigado e descoberto pelo astrônomo sueco Anders Celsius, e a unidade é chamada de graus Celsius, tá aí o nome e o símbolo. Nós temos aí algumas imagens representando o nosso corpo, a nossa temperatura e variações da temperatura. Nós temos o primeiro aí de roxinho, sentindo muito frio, que foi submetido a uma temperatura, baixa temperatura. Então, nosso corpo reage, com tremores, com palidez. Na normal, estável, nós estamos bem, a temperatura está ambiente, tranquilo. E a última aí, a rosa, o menino está aí morrendo de calor, com suor, rubor, mãos e pés quentes. A temperatura aí está bem alta, que é quase insuportável para o ser humano. A temperatura do nosso corpo em estado normal é de 36,5 graus Celsius. Caso ocorra uma variação da temperatura, ela suba muito, devemos procurar um médico, porque a febre é um sintoma de que algo não está bem no nosso corpo. Nós temos aí um termômetro digital bem moderno, e nós temos aí a verde, a temperatura normal do nosso corpo, estamos bem. 37,6 já é um alerta, sinal amarelo, e vermelho, acima de 38, de 38 acima, algo já não está bem conosco. Precisamos ter cuidado. Também podemos medir a temperatura do ambiente com termômetro urbano. Geralmente nós vemos aí nas ruas, de grandes cidades, um termômetro urbano que indica a hora e a temperatura. Aí está marcando 30 graus Celsius. Também temos a ciência chamada meteorologia, que ela faz os estudos da temperatura de um ambiente maior. Aí nós temos o estudo da temperatura do Brasil. Foi medido a temperatura por estado. Nós temos aí a menina falando, Hoje faz muito calor na capital paulista. Já em Porto Alegre, as temperaturas ficam abaixo de zero. Porto Alegre aqui, São Paulo aqui. A medida as variações de temperatura em cada região do país. Também temos um mapa aí da meteorologia, indicando as temperaturas, a máxima e a mínima, porque a meteorologia também faz esse estudo, maior. De uma semana ela vai ver a temperatura máxima e mínima que pode ocorrer durante aqueles dias em determinadas regiões e cidades do nosso país. Esse foi só uma pequena explicação sobre a medida de tempo. Nós iremos nos aprofundar nas próximas aulas e bons estudos para hoje.